Arritmia mortal normalizada. Homem tem o coração restaurado pela fé na congregação cristã no Brasil. O desespero que precedeu o milagre. O sol escaldante de Goiânia caía vertical sobre o asfalto rachado do bairro Jardim Nova Esperança, onde o cheiro de terra úmida depois da chuva da noite anterior ainda se misturava ao aroma de pão fresco que saía da padaria da esquina. Era uma terça-feira comum, mas para João Batista da Silva, 48 anos, mecânico aposentado por invalidez, aquele dia seria marcado não pelas horas, mas pelos batimentos que seu coração deixava de dar. Desde os 35 anos, João convivia com uma arritmia ventricular maligna, diagnosticada após um desmaio no meio da rua, quando seu corpo ficou rígido como uma tábua e os transeuntes acharam que fosse mais um caso de derrame. Os médicos do SUS, com olhares cansados e prontuários amarelados, haviam sido claros. Seu João, seu coração está batendo como um motor desregulado. A qualquer momento pode parar. Você precisa de um marca-passo, remédios caríssimos e mesmo assim, não temos garantias. Mas João não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, não tinha sequer a esperança que um dia já tivera, quando sonhava em ver a filha mais nova, Maria Clara, de 12 anos, se formar em medicina. Agora seus sonhos se resumiam a sobreviver até o próximo domingo, quando poderia mais uma vez sentar-se nos bancos de madeira da Congregação Cristã no Brasil, na Rua 15, número 320 e ouvir o hino Glória a Deus nas alturas, sendo entoado por irmãos que, como ele, carregavam fardos invisíveis. Sua esposa, Dona Rita, uma costureira de mãos calejadas e fé inquebrantável, já havia vendido a máquina de costura para comprar os remédios. As orações dela eram como marteladas no céu. Senhor, não leves meu João ainda. Ele precisa ver a Clara crescer. Ele precisa te servir mais. Mas as contas não esperavam por milagres. O aluguel atrasado, a luz cortada, o gás acabando. A vida para eles era um relógio prestes a parar. A última crise, quando o silêncio do coração gritou. Naquela terça-feira, enquanto João tentava consertar o ventilador quebrado do quarto, um luxo que não podiam mais ter, mas que Dona Rita insistia em manter. Para quando o calor apertar, sentiu o peito apertar como se uma mão gigante o esmagasse. Suor frio escorreu por sua testa. As mãos tremiam. Ele tentou se levantar, mas as pernas não responderam. Rita, sussurrou, mas a voz não saiu. Dona Rita, que estava na cozinha fritando os últimos ovos que tinham, ouviu o barulho do corpo de João caindo no chão. Correu, e o que viu a deixou paralisada. Seu marido estava roxo, os olhos revirados, a boca espumando. O coração dele havia parado. Meu Deus, não! Ela gritou, ajoelhando-se ao lado dele, sacudindo seus ombros. João, respira. Pelo amor de Deus, respira. Os vizinhos, alertados pelos gritos, correram. Seu Antônio, o dono da mercearia, ligou para o SAMU, mas todos sabiam. A ambulância demoraria. E João não tinha tempo. Foi então que irmã Celina, uma senhora de 70 anos, membro fiel da CCB há 40, empurrou a todos com uma autoridade que só a fé dá. Afastem-se, ordenou, ajoelhando-se ao lado de João. Irmãos, orem. Em nome de Jesus, este homem vai viver. Ela impôs as mãos sobre o peito de João e começou a clamar. Senhor Jesus, que curaste os leprosos, que ressuscitaste Lázaro, que fazes o impossível, toca neste coração. Restaura os batimentos dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os vizinhos, mesmo os que não eram da igreja, se ajoelharam. Alguns choravam. Outros repetiam, Jesus, tem misericórdia. E então, tum, um batimento. Fraco, quase imperceptível. Tum, tum. Outro, e outro. Os olhos de João tremeram. Ele tossiu, cuspiu um pouco de sangue e abriu os olhos. Rita? Sua voz estava rouca, como se tivesse engolido areia. Meu Deus, meu Deus! Dona Rita o abraçou, molhando seu rosto com lágrimas. Você voltou! Você voltou! Os paramédicos chegaram nesse momento, mas quando colocaram João no monitor cardíaco, o que viram os deixou boquiabertos. O ritmo sinusal estava normal. 72 batimentos por minuto. Como se nada tivesse acontecido. Isso não é possível, murmurou um deles, coçando a cabeça. Ele deveria estar em fibrilação ou em assistolia. Isso aqui é um milagre. João, ainda fraco, sorriu. Ele sabia que não era medicina. Era Deus. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, a CCB da Rua 15 estava lotada. Não era um domingo comum. O milagre de João havia se espalhado como fogo em palha seca. Irmãos de outras congregações vieram. Até pessoas que nunca tinham pisado numa igreja apareceram, movidas pela curiosidade. Será que é verdade que um homem morto voltou à vida? João, agora com forças recuperadas, subiu ao púlpito.
Vestia sua melhor camisa social, engomada por Dona Rita com as últimas moedas que tinham. Ao seu lado o presbítero Elias, um homem de barba branca e voz grave, que havia orado por João em segredo durante semanas, colocou a mão em seu ombro. Irmãos, começou João com a voz trêmula de emoção. Eu deveria estar morto. Os médicos disseram que meu coração era uma bomba relógio. Mas Deus tinha outros planos. Ele contou tudo. As dores, o desespero, a queda, a oração da irmã Celina, o batimento que voltou. E quando terminou, o silêncio na igreja era tão profundo que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas. Foi então que irmão Mateus, um jovem de 22 anos, filho do diácono Pedro, levantou-se do banco. Irmão João, sua voz quebrou. Eu também tenho um problema no coração. Os médicos falam em cirurgia, mas eu não tenho dinheiro. O senhor acha que Deus pode me curar também? João olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. Meu filho, se Deus curou um pecador como eu, que duvidava até ontem, Ele pode curar você. Mas você precisa crer. Não é a minha fé que te cura. É a sua. O presbítero Elias então fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre no corpo? Quem está doente, quem está com dor, quem está desanimado, vem à frente. Deus está aqui. Foi uma enxurrada de pessoas. Mulheres com câncer, homens com problemas na coluna, jovens com depressão, crianças com asma. Todos se ajoelharam. Os presbíteros, diáconos e irmãos mais velhos impuseram as mãos. O chão tremeu com os gemidos de oração. E então, alguém gritou: minha dor passou. Outro: eu consigo respirar. E outro: meu braço moveu. Deus, obrigado. O Espírito Santo desceu com poder. Alguns caíram no chão, outros choravam, outros riam de alegria. Era um verdadeiro avivamento. A vida depois do milagre, entre a fé e as provações. Nos dias que se seguiram, João virou uma celebridade na igreja. Todos queriam ouvir sua história, tocar em suas mãos, pedir que orasse por eles. Mas ele, humilde, sempre dizia: não sou eu, irmãos. É Jesus. Eu só sou um vaso de barro que ele usou. No entanto, a fama dentro da congregação trouxe desafios. Alguns irmãos, movidos pela emoção, começaram a deixar os remédios de lado, achando que só a oração bastaria. O presbítero Elias teve que intervir. Irmãos, Deus opera milagres, mas também deu sabedoria aos médicos. Se você tem um problema de saúde, ore, mas não deixe de se tratar. A fé sem obras é morta. João, que agora tomava seus remédios com gratidão, pois podia finalmente comprá-los, graças às ofertas que alguns irmãos deram, concordava. Deus me curou, mas eu ainda cuido do meu corpo. É como um carro, mesmo abençoado, precisa de manutenção. Mas nem tudo eram rosas. Seu Antônio, o dono da mercearia que havia visto tudo, começou a frequentar a igreja, mas sua esposa, Dona Marlene, uma católica praticante, não gostou. Você está virando fanático, Antônio. Ela esbravejava. Aquele povo lá é tudo hipnotizado. Antônio, porém, tinha visto com seus próprios olhos. E não havia argumento que o convencesse do contrário. Mulher, eu vi um homem morto voltar à vida. Você acha que eu vou deixar de lado uma coisa dessas por causa de preconceito? O batismo, uma nova vida em Cristo. 3 meses depois do milagre, João e Dona Rita decidiram se batizar nas águas. Foi um dia inesquecível. A igreja inteira se reuniu no rio Meia Ponte, como era costume nas batizadas da CCB. O sol brilhava, as águas estavam calmas, e o coral da mocidade cantava hinos de alegria. Quando João desceu as escadas de madeira que levavam à água, vestindo a túnica branca dos batizandos, sua filha Maria Clara chorava de emoção. Pai, eu sempre soube que você era especial, ela sussurrou, abraçando-o antes que ele entrasse na água. O presbítero Elias, com voz solene, perguntou: João Batista da Silva, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, irmão, eu creio. Respondeu João com lágrimas nos olhos. Você crê que ele morreu por seus pecados e ressuscitou ao 3º dia? Sim, eu creio. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João foi mergulhado nas águas. Quando emergiu, o coro irrompeu em aplausos e louvores. Dona Rita, que já era batizada, abraçou o marido, molhada pelas gotas que escorriam de seu cabelo. Agora somos uma família em Cristo, João. Agora, nada nos separa dele. O chamado para o ministério, ide e pregai. Com o tempo, João sentiu um fogo no peito que não era arritmia. Era o chamado de Deus. Ele começou a visitar hospitais, levando a palavra aos doentes. Falava com autoridade porque ele tinha vivido o impossível. Eu já estive no vale da sombra da morte, dizia aos pacientes. Mas Deus me tirou de lá. Ele pode fazer o mesmo por você. Muitos se convertiam. Outros choravam. Alguns, céticos, apenas ouviam.
Mas nenhum saía ileso da presença daquele homem que havia voltado dos mortos. Um dia, o apóstolo da região, um homem severo, mas cheio do Espírito, chamou João para uma conversa. Irmão João, temos observado seu trabalho. Você tem um domingo, Deus está te usando de maneira poderosa. João engoliu em seco. Obrigado, apóstolo. Mas eu só faço o que qualquer irmão faria. Não é qualquer irmão que ressuscita, respondeu o apóstolo com um sorriso raro. Queremos que você seja ordenado como diácono, para servir oficialmente na obra. João quase caiu para trás. Mas eu não tenho estudo, não sei pregar direito. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, disse o apóstolo. Você vai aprender, mas primeiro precisa aceitar o chamado. João olhou para o chão, lembrando-se de como Deus havia restaurado não só seu coração físico, mas seu coração espiritual. Eu aceito, disse finalmente. Se for da vontade de Deus, eu servo. Aprovação final, quando a fé é testada novamente. Mas Satanás não gosta de ver almas sendo salvas. 2 anos depois do milagre, João começou a sentir novas dores no peito. Desta vez, porém, os exames mostravam que tudo estava normal. É só ansiedade, João, disse o cardiologista. Seu coração está perfeito. Mas as dores pioravam. Às vezes ele acordava à noite, suando, com a sensação de que ia morrer. Será que Deus está me abandonando? Perguntou a dona Rita, numa noite de insônia. Ela, sempre firme, segurou sua mão. Deus não abandona João. Mas o inimigo quer que você pense isso. Ore. Jejuemos juntos. Eles jejuaram por 3 dias, só tomando água e orando. No 3º dia, enquanto João estava ajoelhado em seu quarto, uma voz clara, como um sino, ecoou em seu coração. Filho, a batalha não é contra a carne, mas contra os principados das trevas. Não temas. Eu já venci. Naquele momento as dores desapareceram. E nunca mais voltaram. O legado, um coração que late por almas. Hoje, Diácono João, como é chamado, é uma coluna na CCB de Goiânia. Ele prega, visita os enfermos, batiza e testifica do poder de Deus. Sua filha, Maria Clara, agora com 17 anos, quer ser missionária. Pai, eu quero levar a palavra de Deus para lugares onde ninguém conhece Jesus, diz ela com olhos brilhantes. João sorri, lembrando do dia em que seu coração parou, mas Deus não permitiu que sua história terminasse ali. Vá, filha. O mundo precisa de mais milagres. E você vai ser uma deles. E assim, de uma arritmia mortal, nasceu uma vida dedicada a Deus. De um coração doente brotou um coração que late por almas. Porque quando Deus opera, não é só o corpo que é curado. É a alma. É a família. É a igreja. E essa história ainda está sendo escrita. Glória a Deus. Pessoa levantando as 2 mãos em comemoração com tom de pele médio claro cruz, 17.500 caracteres, história detalhada, cheia de emoção, fé e realidade da vida na CCB.